a Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Suas experiências passadas, por vezes frustrantes ou traumáticas em relacionamentos anteriores, podem fazer com que agora você aceite o mínimo no seu relacionamento atual. Ou ao contrário, os recortes em que você vê da vida das pessoas próximas ou até mesmo nas redes sociais podem fazer você aumentar o seu limiar de exigência no seu relacionamento atual. Então você pode oscilar entre essas duas fases, aceitar o mínimo ou exigir demais desse relacionamento. Para desenvolver um relacionamento saudável, precisa muita terapia. Então, hoje é o dia de falarmos sobre relacionamento saudável. Haja terapia. Verdade, me haja terapia para desenvolver um relacionamento saudável, né? Até porque, como você mesmo trouxe, a gente pode criar algumas expectativas irreais quanto ao novo relacionamento, né? Irreais tanto do ponto de vista de cobrar demais da pessoa, quanto do ponto de vista de aceitar muito pouco daquele relacionamento, porque nos relacionamentos passados não foram muito saudáveis, e você aprendeu que relacionamento funciona assim mesmo, né? Sendo que às vezes não. Então, um relacionamento saudável não é necessariamente que ele não vai ter falhas, não é isso que a gente quer dizer, mas não está isento de falhas. Mas é o quanto a gente sabe lidar com essas falhas, o quanto a gente sabe lidar com as imperfeições um do outro, porque relacionamento vai ter discussão, vai ter divergência de opiniões, isso faz parte de um relacionamento. Agora, o quanto você sabe lidar com isso, o quanto você e seu parceiro ou parceira sabem organizar essas divergências de opiniões dentro do relacionamento, vai fazer com que esse relacionamento seja saudável ou não tão saudável assim. É muito comum que, às vezes, essas opiniões tenham divergências importantes, não é? O que é importante para um, de acordo com a sua história de vida, cultura, características, família, não seja relevante da mesma forma para outra pessoa. E, às vezes, pode ser até um pouco negativo para outra pessoa, um pouco aversivo. E aí a gente precisa realmente aprender a lidar com essas situações, não é? Por exemplo, uma pessoa que cresceu em uma casa e que a regra era não desperdiçar comida, com a outra que conviveu com valores de que não se pode, que se pode desperdiçar comida, então uma não pode, outra pode. E aí isso pode gerar vários conflitos nesse relacionamento, nessa casa, né? Então um desperdiça demais, outro segura, e aí isso vai dando conflito de ideias. Esse é um exemplo simples, mas existem muitas outras diferenças culturais nesses relacionamentos. Exatamente, Mi. E assim, muitas vezes um não entende o lado do outro, né? Como esse exemplo que você citou da questão da comida, para um tudo ok desperdiçar, para outro não tudo ok, né? Que tem a ver com a história de vida da pessoa, com a cultura, né? Com a formação dela enquanto indivíduo ali. E aí, muitas pessoas têm dificuldade de entender o ponto de vista do outro, né? Entender que, por exemplo, a forma que eu vejo as coisas não é a mesma forma que o meu marido, ou vice-versa, né? A gente tem valores de vida diferentes, tem princípios diferentes, tem uma forma de enxergar o mundo diferente. E vira e mexe, quando a gente está no relacionamento, a gente tem que sentar e alinhar isso, né? Ver até onde eu estou disposto a abrir mão, até onde meu parceiro está disposto a abrir mão, o que a gente consegue fazer dentro do relacionamento para que tenha o máximo de equilíbrio possível, né? Para que nenhum dos dois tenha que mudar quem ele é para se adaptar ao relacionamento, porque aí pode durar até um tempinho, mas depois vai ladeira abaixo. Entrando já aprofundando nesse assunto, a gente precisa entender, não é, quais são algumas estratégias fundamentais para a gente desenvolver um relacionamento saudável. Eu acho que a primeira estratégia é reconhecer as diferenças entre essas verdades e os valores. Não é porque eu penso dessa forma que está errado. Não é, no meu valor isso não é importante, talvez, mas não deixa de ser, não é uma mentira, não é algo errado, né? E saber valorizar isso é muito importante. Eu gosto de dar um exemplo, tá? De um dos prédios lá do Japão. Já ouviu falar sobre os prédios do Japão, Karina? Não. Prédios do Japão, desde 2015, quando teve um terremoto importante no Japão, um tsunami importante, que teve muito abalo sísmico nessa região, morreu muitas pessoas e teve muitas perdas de casa e de construções e tudo mais. A partir dali,
a cidade, né, o país de forma geral e aquelas cidades mais afetadas começaram a investir em tecnologias para que esses prédios agora suportassem todo e qualquer abalo sísmico que acontecesse naquela região. E você sabe Interessante. o que foi colocado nisso? Foi colocado amortecedores para que pudessem dar flexibilidade aos prédios e os prédios resistirem aos tremores. Uhum. Isso aqui é muito, muito importante nesse ponto que a gente está falando, flexibilidade, para que eu possa resistir aos abalos, às diferenças, às ideias diferentes, os pensamentos diferentes, as transformações que meu parceiro vive durante a vida. Não é? Porque se você quer ter um relacionamento de longa data, teu parceiro, a tua parceria pode estar passando por mudanças na vida dele, não é? Então é muito importante a gente aceitar essa flexibilidade e aprender a desenvolver essa flexibilidade. Exatamente, amiga, exatamente. E, enfim, todas as áreas precisam em relacionamento, acho que ainda mais, né? Porque relacionamento a gente tem Famoso que jogo ser de cintura. bem flexível. O famoso jogo de cintura, bem isso, Mi. E outro ponto é treinar a diferenciação entre fatos e percepção. Um exemplo disso é uma cadeira amarela e a cadeira é bonita. Na cadeira amarela é um fato, cadeira é amarela. No outra cadeira bonita é uma percepção, né? Um pensamento, interpretação que eu tive. Eu gosto da cor amarela e talvez por ver uma cadeira amarela eu disse, nossa, a cadeira é bonita. Né? Então, ter essa separaçãozinha entre o que é percepção tua e o que é fato faz muita diferença no relacionamento. Né? Até porque é mais fácil de vocês até trabalharem algumas divergências. Quanto, pera, vamos parar um pouquinho, vamos ver o que é a interpretação do meu parceiro, o que é a interpretação minha e o que é fato, né? Porque talvez tenha a tua interpretação, a dele e a realidade, né? E às vezes a tua interpretação e a Realidades dele não tem a paralelas. ver com a realidade. Oi? Realidades paralelas. Realidades paralelas, né? E às vezes nenhum dos dois estão em uma assim, realidade, digamos assim, né? Um dos dois estão sendo, estão fazendo uma interpretação e os dois estão fazendo uma interpretação equivocada, né? Então parar um pouquinho e falar, pera, deixa eu ver o quanto tem de fato nisso daqui e o quanto tem de interpretação minha, né? E vice-versa, o quanto tem de fato no que ele trouxe para mim e o quanto a interpretação dele. Então, saber fazer esse ponderamento faz muita diferença, né? Porque às vezes as pessoas ficam bravas no relacionamento com o parceiro, sem um fato concreto, assim, às vezes foi uma interpretação que ela teve daquele comportamento que na verdade não, enfim, não condizia com a realidade, ela interpretou aquilo, foi lá, ficou brava com o parceiro e depois quando foram conversar dias depois, o parceiro falou: "Mas não era isso que eu queria passar para você, era tal coisa que eu queria passar", né? Então, teve essa divergência entre o que a pessoa interpretou e o que era o fato, né? O que era a evidência, digamos assim. Outra estratégia é utilizar mais a linguagem do eu, não é? Ao invés de falar você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, né? O famoso apontar o dedo, né? Eu falar eu fiquei, eu senti, eu não gostei, eu percebi, entende? Não é você falar, ai, você me falou isso, isso, isso. Não, olha, eu percebi, não é? Eu fiquei chateado. Então, puxa para o eu, não é? Porque quando você fala o você, geralmente você já está inferindo, e daí você já está colocando, às vezes, uma crítica, né? E a pessoa vai tentar se defender da acusação e tudo mais, e aí vocês vão entrar num segundo problema, não é? O primeiro vocês já tinham, agora vocês ganharam um segundo, um bônus, não é? E provavelmente vai ficando problemas para trás sem se resolver. Então, para desenvolver um relacionamento saudável, eu me sinto criticado por você, isso me magoa, a gente pode falar, não é? Eu sinto como se você não enxergasse minhas qualidades, por isso eu preciso que você me elogie mais também. Então, são exemplos aí onde você pode se colocar o seu eu, na fala, ao invés de criticar o outro por primeiro. Exatamente. E outra questão é se comprometer com a regra, da plantinha. Como assim? Relacionamento é até uma comparação meio, boba, digamos assim, por muita gente falar, mas ela é muito verdadeira, né. Relacionamento é como uma plantinha, a gente tem que estar regando. Isso vale mais para relacionamentos de longa data, geralmente,
as pessoas ficam muito tempo casadas ou muito tempo num relacionamento, e aí param de alimentar a plantinha. Então, tipo assim, eu já conquistei a pessoa, então aí eu diminuo. Então, assim, quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa, eu era super atencioso, levava ela para sair, sempre trazia um bombonzinho ou alguma coisa para ela, assim, de presentinho. E aí eu conquistei essa pessoa, e eu tô 1, 2, 3, 4, 5 anos, e eu vou parando com esses comportamentos. E aí, talvez foram esses comportamentos, muito provavelmente foram esses comportamentos, que fez essa pessoa se interessar por você. Aí o relacionamento, muita gente fala: "Ai, mas meu relacionamento esfriou". Esfriou por quê? Né, talvez porque você tinha X comportamentos, que foi o que fez essa pessoa se interessar por você, depois de você ter conquistado ela, você parou com esses X comportamentos, e aí a tendência é o quê? O relacionamento esfriar, porque assim, não, espera aí, a pessoa que eu me apaixonei não é a mesma pessoa que eu estou hoje com ela. Ela tinha esses comportamentos, hoje ela não tem mais, regando essa plantinha, para ir cultivando esse relacionamento de uma forma saudável. Sim, com toda certeza. E outra coisa também é escolher o seu relacionamento todos os dias, não é? Seu relacionamento ele não tá ganho. O seu relacionamento precisa ser regado todos os dias, e para isso você precisa escolher conscientemente esse relacionamento. Você não é obrigada a estar nesse relacionamento, mas se você se comprometeu, provavelmente é importante que você invista nele, não é? Então, estar num relacionamento sem propósito, não é? Sem um cuidado, sem um amor, sem o zelo, sem uma troca genuína, é um fator de risco para traições e negligência emocional. Então pense, né? Por quais coisas você é grata no seu relacionamento, não é? Por que você quer estar nesse relacionamento? É muito Exato. importante para que você possa continuar escolhendo ele todos os dias. Exato, Mi. E por último, e não menos importante, talvez um dos mais importantes, é a comunicação. Embora pareça óbvio, que todo mundo fala isso, que comunicação é importante no relacionamento, mas mesmo parecendo óbvio, sendo óbvio, a maioria dos casais tendem a pecar justamente na comunicação, né? Por mais óbvio que pareça, a maioria dos casais pecam na comunicação, principalmente quando eles precisam ter aquelas conversas que são um pouco mais difíceis, vão deixando para depois, e isso vai virando uma bolinha de neve, e depois fica bem sustentável, ou tem a conversa, mas quando tem a conversa, os dois já têm, sabe quando vai na conversa e traz coisa de 1800 e umas bolinhas? Muitas Uhum. vezes é porque em 1800 e umas bolinhas você não resolveu isso da forma adequada, você não sentou bonitinho, conversou, alinhou as coisas para vocês seguirem com o relacionamento. Então o relacionamento precisa de conversas, ele precisa ser abundante em conversas, né, então é uma das bases ali para ter um relacionamento saudável, é uma boa comunicação. Uma comunicação assertiva, esqueça a Assertiva. violência, a comunicação violenta e Não a é qualquer comunicação comunicação. passiva-agressiva. Inclusive, tem um livro muito bom que eu gostaria de indicar, que é o da Marcia Russell, que é o Comunicação Não Violenta. É um livro que a capa é laranja e amarela, assim, tem mais mãozinhas, e é excelente para isso. Outra coisa, seu relacionamento não está saudável, busque terapia. Mas vamos fazer um parênteses aqui bem importante sobre essa terapia. Porque muita gente busca terapia de casal, que eu percebo, buscando terapia de casal para resolver os conflitos, isso é muito importante. Mas as pessoas esquecem da terapia individual, tá? Então, se você quer realmente salvar o seu relacionamento, pense em investir em terapia individual para os dois, não importa. Os dois. Terapia individual e os dois em terapia de casal. Tá? Então, esse é o combo perfeito para fazer você resolver as coisas da forma que tem que ser resolvidas. Porque a terapia de casal você vai lá para resolver questões do casal. Só que tem questões, às vezes, que Pontuais. você não sabe lidar, você não desenvolveu as habilidades. E aí é na sua individual, e é na sua individual que essa parceria também vai conseguir desenvolver isso. Então, estratégia eficaz. Não adianta você vir e falar, Lena, mas eu tentei fazer terapia de casal, mas você não fez terapia individual na época, e isso não vai ser efetivo, porque tem coisas que você não faz. Agora, se você já faz a terapia individual, busca de casal, que provavelmente vai ser bem efetivo também, tá? Exatamente. Então, Até porque pode falar. relacionamento é construção, não é? É É. construir pedacinho por pedacinho, todos os dias, escolher a pessoa que está com você todos os dias. Exatamente, Mi. Até porque muitos dos problemas que tá no teu relacionamento não tá só no teu relacionamento, né, então, às vezes tá presente em outros relacionamentos, né, não só no amoroso. Isso mesmo. Mas
né? Então, em outras questões. Mas aí, Mi, se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais sobre relacionamentos, ou então fazer terapia com você, alguma coisa assim, como elas fazem para te encontrar, onde elas te encontram? Elas Te me encontram. encontram no arroba Milena Matias, Milena com Y, Matias com 2 Is, nas redes sociais de forma geral. Karina, como que elas fazem para te encontrar também? Buscar você, pedir terapia, pedir o episódio de podcast? Elas me encontram no carinabrasil.psi, tanto no Instagram quanto nas outras redes, também é um pouco parecido. Então é isso, gente, para ter um relacionamento saudável, Haja terapia. haja terapia. Então Até é o isso, próximo encontro. até, tchau, tchau.